E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Rodrigo Peixoto, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre proteína animal versus proteína vegetal. Qual delas se encaixaria melhor na minha dieta? Antes de mais nada, deixe seu like, assista ao vídeo até o final e faça seu comentário. E compartilhe aos seus amigos. Então, bora lá! Octagon Shop USA, pentagonobrasil.com.br, promocionalfitness.com.br, Real Medical, Black Fitness Club, a Academia de Campeões, Iridium Labs. De início, é bom sabermos o que é a proteína, como ela é constituída, como que o corpo absorve a proteína, qual é a função da proteína. Seja a proteína de origem animal ou vegetal, ela é constituída por aminoácidos, uma cadeia de aminoácidos. Quando você ingere esse alimento e tem a proteína, o nosso corpo ele vai quebrar essa proteína em aminoácidos e aí, através do codificador do nosso RNA, ele vai fazer a tradução do código e aí vai pegar essas partículas de aminoácidos e vai juntando, construindo uma nova proteína. Para ilustrar, podemos usar o exemplo da corrente. A corrente tem vários elos e cada elo é representado, no caso, pelos aminoácidos. E a corrente completa, ela é a proteína. Então a proteína é um todo que é constituída por vários aminoácidos, que o nosso corpo quebra esses aminoácidos, aí na absorção, e para poder transformar isso em tecido ósseo, muscular, né, que é fazer a função dele, da proteína, e através do RNA, ele codifica e junta de novo uma nova corrente, né, com esses aminoácidos para fazer a função da proteína no nosso corpo. Com relação à função das proteínas, elas têm a função de construção muscular, os tecidos em geral, tecido ósseo, muscular, esquelético, cabelo, pele. O colágeno em si, na verdade, ele é um tipo de proteína, assim como o BCA. O BCA, ele já é uma cadeia ramificada de aminoácidos, né, que é proteína. Então, uma das funções é estrutural. Outra função é servir como receptor de nutrientes para as células. São canais onde as células possuem, né, são entradas para fazer com que o nutriente que esteja fora da célula entre na célula através de uma proteína. Então, basicamente, as principais funções da proteína no nosso corpo são essas. Falar agora sobre os tipos e a minha experiência prática com a proteína vegetal. Os principais alimentos que são ricos em proteína de origem vegetal, a gente pode usar como exemplo a chia, a quinoa, né? A quinoa real, a soja, a aveia. São alimentos de origem vegetal que possuem uma concentração significativa de proteínas comparada com os demais alimentos de origem vegetal. Com relação à minha experiência prática, usando os alimentos vegetais em geral, como fonte de proteína, para mim não foi satisfatório. No início da dieta, eu fiz mais ou menos assim, uma dieta onde tinha 70% de proteína de origem vegetal e 30% de origem animal. Para não ficar sendo muito radical, para poder fazer um teste, para ver como o meu corpo reagia com os alimentos de origem vegetal. O que eu percebi é que no início dessa dieta eu tive um ganho de força e subiu meu peso na balança. Mas aí eu percebi que com o tempo aquilo foi estacionando e aí depois eu percebi que aquele ganho de peso que eu tive foi de muita retenção de água. Depois eu dei uma analisada, reparei o seguinte, que os alimentos de origem vegetal, por mais que eles tenham uma quantidade até que significativa de proteína, eles sempre serão hipercalóricos. A maioria dos alimentos de origem vegetal são hipercalóricos. Então, normalmente, para você atingir uma quantidade grande de proteínas usando alimentos de origem vegetal, muitas vezes você vai estar fazendo uma dieta hipercalórica. E dependendo da pessoa, do objetivo dela, não é interessante. Sem contar no efeito da ativação do estrogênio através da soja, que não é interessante, consumir em quantidade muito grande ao longo do dia. E outra coisa, uma dilatação estomacal, intestinal, porque a digestibilidade da proteína da origem vegetal, ela é muito lenta. Então isso gera desconforto. O nosso corpo ele tem uma lentidão muito grande para fazer a absorção e digestão desses alimentos. É o que provoca o estufamento do intestino e também incômodo no estômago. Um outro detalhe é relacionado às fibras. Você ingerir uma quantidade muito grande de fibras, exagerada, também não é interessante, porque isso vai fazer com que o estômago tenha que trabalhar mais, o intestino trabalhar mais. Isso dá vários efeitos negativos. O excesso das fibras também são muito prejudiciais ao nosso corpo.
Eu vou fazer agora uma experiência prática. Como que cada proteína, no caso agora a vegetal, eu peguei o extrato de soja como exemplo, dilui na água. Como é que faz, como é que é o efeito quando você mistura essa proteína, no caso a extrato de soja, na água, que é mais ou menos o mesmo efeito ou algo similar que vai acontecer no nosso estômago e no nosso intestino. Pegando aqui, ó, uma porção de extrato de soja, e uma das vantagens da proteína do extrato de soja é o preço, que aqui, ó, R$18 o quilo, é o extrato de soja. Você vê que a textura dela é um pouco empelotada, já naturalmente ela é assim, por ser de origem vegetal. E 7, acho que 7 já dá. 7. Vou colocar a mesma proporção depois de fazer o teste da proteína de origem animal. Tá aqui. Você percebe que ela é um pouco empelotada, né? Agora eu vou colocar um pouco de água. Essa porção de água, que vai ser a mesma porção de água que eu vou colocar na outra proteína. Ó. Ela empelota, ó. Ó como é que fica a situação da coisa, ó. É mais ou menos isso quando você faz, ó, mistura. Tem que colocar muito mais água para diluir. É mais ou menos isso que acontece no nosso intestino. Entende? Se você fizer uma dieta com uma quantidade grande de proteína e usar a proteína de origem vegetal como fonte proteica, isso ao longo do dia, só proteína vegetal, por mais que você ingira bastante água, isso aqui vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E olha como é que fica empelotado, ó. Precisa de muita água para poder diluir, ó. Muita água. Mesmo assim, os efeitos de estufamento do estômago, intestino, vão acontecer. Porque isso aqui, imagine fazer uma dieta baseada só, apenas de radical, né? Apenas de proteína vegetal ao longo de alguns meses, né? Certamente, né? O radicalismo não é interessante nesse caso. Eu, na minha opinião, uma dieta só com vegetais não é interessante. Agora falar sobre a proteína de origem animal. Elas são as mais conhecidas, né? Como a albumina, no caso a clara do ovo, o peixe, o frango, a carne vermelha, né? São os alimentos mais comuns e mais ricos em proteínas que a gente pode colocar em nossa dieta. A carne vermelha, por exemplo, ela tem uma digestão, uma digestibilidade um pouquinho mais lenta do que a clara de ovo. Porém, é algo que, se você não fizer só a carne vermelha na dieta, não é algo que vai te dar problema. Você tem que sempre, como eu falei, equilibrar. Eu acho que o extremismo não é interessante nem num treinamento, nem numa dieta. Sempre tem que ter uma periodização, um meio termo, um equilíbrio. Agora eu vou falar sobre a experiência prática que eu tive com a proteína de origem animal. O que eu percebo é que com a clara de ovo e o whey protein, por exemplo, ou derivados do leite, eu sinto que o meu organismo ele absorve bem. Eu não sinto nenhum tipo de cólica, nenhuma alteração na função do intestino. Eu sinto que ele realmente é um tipo de fonte de proteína que satisfaz, contempla, né, as necessidades do meu corpo. A carne vermelha em si, se eu comer em quantidade muito grande, pode ser que até fique um pouco pesado no meu intestino. Mas isso é uma questão de saber achar o equilíbrio, né? Não ficar só em quantidades absurdas de carne vermelha, mas colocar uma quantidade que o meu corpo ele vai conseguir absorver. E dar um equilíbrio entre os tipos de proteínas de origem animal. Agora eu vou fazer a experiência prática usando a proteína de origem animal. No caso eu escolhi aqui, ó, whey protein concentrado. Para ter uma noção de preço, é R$ 99,70. Arredondando, R$ 100 o quilo. Então whey protein, R$ 100 o quilo, concentrado sem sabor. Comparado com a soja que é R$ 18 o quilo. Então realmente dá para perceber essa diferença de preço, né? Essa diferença de preço inicial, que muita gente acaba escolhendo por aquilo que é mais barato. Vou colocar aqui 7 medidas da mesma colher. Agora vamos colocar a mesma porção de água no mesmo copo.
e vamos diluir essa proteína. Aqui, ó. A gente percebe que ela dissolve bem melhor. Não, tem que dar uma misturada um pouquinho maior, porque ela é um whey concentrado. Eu coloquei bem pouca água. Coloquei pouca água mesmo para poder mostrar de forma bem clara, que apareça no vídeo a diferença entre a solução da proteína. Vai, ó. Vai. Totalmente dissolvida. Comparado com a proteína de origem vegetal, você percebe que ela dilui muito mais facilmente. Agora, fazendo uma conclusão. A conclusão principal é: jamais faça uma coisa extremista demais. Nem só uma dieta só baseada em vegetais e nem só em dietas baseadas em proteínas animais. Eu acho que o meio termo é o ideal. O nosso corpo, ele tem capacidade de digerir e absorver nutrientes de vários tipos de alimento, mas eu acredito que o extremismo não é algo muito saudável, como a própria natureza diz. A natureza do homem, tudo que acontece ao nosso redor busca o equilíbrio, né? Então, extremismos é bom evitarmos. E uma outra coisa, no meu caso, eu faço uma dieta baseada em 75% de proteína de origem animal e 25% de origem vegetal. Para mim, esse é a melhor combinação, onde eu consigo achar um equilíbrio melhor. Porque é muito fácil o meu corpo ele rejeitar a proteína vegetal e dando aqueles efeitos negativos, coisa que a proteína animal ela não me gera. Então, não é bom a gente seguir uma dieta específica que está na moda, ou que está na mídia. É bom a gente entender, fazer uma coisa sem ser extremista, para fazer um teste. E outra coisa, muitas pessoas que têm a tendência, a facilidade maior em absorção de alimentos de origem vegetal, é porque os pais, os avós dessa pessoa faziam esse tipo de dieta, porque tem mais afinidade. Então, você do nada se transformar em vegano é algo muito prejudicial. É um risco muito grande que pode ser que não dê certo, pode ser que dê problema. Então, é sempre bom a gente achar o meio termo das coisas para atingirmos o nosso objetivo, mas sem sacrificar tanto a nossa saúde. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquecendo de fazer o seu comentário. Qual é o tipo de dieta que você faz? Qual é aquela que você se sente melhor? Usando mais proteína vegetal ou origem animal? Ou as duas? Meio a meio? 50%, 50%? Escreva aí embaixo. Não esquecendo de deixar o seu like e compartilhar aos seus amigos. E até a próxima!